Salve progressistas, eu sou o Clayson. Uma coisa que eu tenho reparado ao longo desses anos aqui, conversando com você, que faz os seus comentários aqui no canal, conversando com os inscritos, é que as pessoas não tinham muita ideia de quem eram os filhos do Bolsonaro. Todo mundo já sabia mais ou menos quem era o Bolsonaro. Mesmo aqueles que defendem o Bolsonaro têm críticas em relação ao comportamento dele, que é um sujeito tosco, é um sujeito escroto, escrotão. Como se diz lá no interior, é o ignorantão, aquele sujeito que fica lá no meio do mato. E ele é mais ou menos isso mesmo, né? Só que o sujeito do interior ignorantão que fica no meio do mato foi glamorizado, porque é um sujeito honesto, trabalhador, sujeito da labuta, acorda às 4 horas da manhã, vai tirar a lei da vaca. É um sujeito que a gente tem uma visão positiva dele, porque ele tem essa história, ele só não estudou. Mas ele tem valores, tem caráter. E as pessoas tentam associar essa imagem ao Bolsonaro, que é um sujeito claramente um canalha. É um sujeito que não gosta de trabalhar, é um sujeito que a gente percebe que tem as suas limitações, né? É um presidente que não é presidente, é um presidente que não governa, é um presidente que não é gestor. O negócio dele é fazer festa e ficar viajando. Ele fica no mato, né? Mas assim, das cidades de interior do Brasil. Quando ele, na verdade, é um presidente que deveria ter uma relação com o mundo. E com relação ao mundo, a ideia dele, ele quer ser uma referência como são os extremistas do mundo. Ele quer ser um Lukashenko da vida, entendeu? Um Orbán, esses caras que são considerados no mundo a excrescência total do que, sabe, de uma imagem de um líder. E ele também não consegue lidar, ele não consegue ser um cara que usa essa relação de diplomacia, não tem nada disso, né? Muito pelo contrário, as poucas vezes que ele tentou lidar com lideranças fora do país, ele cometeu os piores gafes, né? Você não vai se esquecer, não pode se esquecer daquele momento em que ele esteve lá em Davos. E aí ele ofereceu a Amazônia pro Al Gore, né? Um sujeito que é um ambientalista. Temos que explorar a Amazônia nisso daí, né? Pro Al Gore. Então, assim, parece engraçado, de fato pode ser cômico, mas é desesperador. Você vê um presidente do Brasil numa posição dessa. Então é um cara completamente despreparado. E as pessoas não tinham ideia de que os filhos eram piores. Os filhos do Bolsonaro são muito piores. Os 4, inclusive, esse mais novo aí, esse menininho, sei lá, 18 anos, não me lembro agora a idade dele, que já tá mamando, né? Que já tem seus lobbies, que já traz lá pessoas para conversar com o presidente, para ganhar carro e coisas assim. Esse rapaz estava cuspindo na cara da mãe dele esses tempos atrás aí, né? Uma coisa assim, o cara gravou um vídeo pro TikTok cuspindo na cara da mãe dele, dando risada. Uma coisa assim estúpida, né? O Eduardo Bolsonaro ameaçando um jipe, né? Não precisa de um jipe, um soldado para dar golpe no STF. O Carlos Bolsonaro envolvido com essas coisas de fake news. E todos eles com essa atitude truculenta, essa atitude que é típica do Bolsonaro, que as pessoas aqui no Brasil, eu não sei porquê, acham correto, defendem. Eu não consigo entender por quê. E o Flávio Bolsonaro é esse sujeito também que você fala, como que um sujeito desse é senador? Aliás, essa CPI do Senado, ela tem revelado senadores que você desacredita, né? Como que esses caras são votados e viram senadores? Que é uma coisa que você fala, minha nossa, como o nosso país está numa situação desesperadora mesmo, né? Eu vou falar um pouco sobre o que ele fez ontem em Rondônia, sempre fazendo aquele pedido para você dar o like aqui, para você se inscrever no canal. É o nosso trabalho que a gente oferece para você com o maior carinho, trazendo muita informação para você, informação de qualidade. E a gente só pede, não pede dinheiro para você, a gente pede dar o like, se inscreva no canal, ative o sininho. Então faça isso, por favor. Eu agradeço as pessoas que já se acostumam a vir aqui e dar o like nos nossos vídeos, porque é dessa forma que a gente sobrevive aqui no YouTube. A gente precisa que você dê o like, que você se inscreva. A sua inscrição é fundamental para o nosso trabalho. Então, se você não se inscreveu, se inscreva agora aí. O Flávio ele vai ter agora em junho um problema grave, viu?
ele chegou a ter uma complicação muito grande nesse processo das rachadinhas. E aí o que aconteceu? Eu vou trazer em resumo para você o que aconteceu. Ele foi julgado em primeira instância por um juiz da 27ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, Flávio Itabaiana, que ele proferiu uma série de decisões completamente desfavoráveis ao Flávio Bolsonaro. Dentre elas, ele decretou a quebra de sigilo bancário e fiscal do Flávio. As coisas estavam muito complicadas e a defesa estava tendo muito problema. Isso ocasionou um desgaste muito grande para o Flávio. E aí o que eles fizeram? A defesa entrou com uma estratégia de dizer que o Flávio ele não tinha que ser julgado por esse juiz, que é um juiz de primeira instância, porque o Flávio tem foro privilegiado por ser senador. Eles usando o foro privilegiado, que era uma coisa que o próprio pai, né, o Jair Bolsonaro e todos eles, né, os bolsonaristas de uma maneira geral sempre condenaram essa história de foro privilegiado, e ele usou essa ferramenta a favor dele. E aí o Ministério Público disse, não, mas peraí, como assim? Ele está sendo julgado não agora por ele ser senador, é antes dele ser senador, então não tem essa de foro privilegiado. Ele está sendo julgado por um momento em que ele não era senador, ele era deputado, então ele tem que ficar com o Flávio Itabaiana. Isso acabou indo para o STF. Lá no STF, que foi um recurso do Ministério Público, o Ministério Público do Rio de Janeiro também descendo a lenha aí no seu Flávio, né? Deu uma série de problemas também lá para o Ministério Público, Bolsonaro perseguindo o Ministério Público do Rio de Janeiro. E aí o seu Gilmar Mendes acabou retendo esse processo, falou, não, peraí, calma, paralisa tudo, eu quero ver o que está acontecendo aqui. E isso aí estava paralisado desde o começo do ano. Só que agora, sexta-feira, o Gilmar Mendes falou, não vou paralisar mais, vai entrar em votação. Então em junho agora, com certeza, essa votação vai entrar lá no STF e existe uma grande chance dele voltar sim a ser julgado na primeira instância e voltar para as garras do Flávio Itabaiana, esse juiz que inclusive pediu essa quebra de sigilo bancário e fiscal. Infelizmente, parte das investigações vão ter que ser refeitas, mas se ele realmente voltar para lá, ele vai estar, como se diz na gíria, né, em palpos de aranha. Vamos ver como é que vai ser essa história toda. O que aconteceu ontem em Rondônia foi uma coisa interessante. Primeiro, o que o Flávio Bolsonaro está fazendo em Rondônia? Daqui a pouquinho eu vou trazer para você as possíveis respostas de um jornal eletrônico independente lá de Rondônia. Mas antes eu quero trazer esse vídeo dele, que na verdade ele passou na frente de uma manifestação. Já vou colocar aqui para você dar uma olhada. Ele passou na frente dessa manifestação, você está vendo aí os carros, esses carros estão com o adesivo Fora Bolsonaro. Essa era a manifestação de ontem lá em Rondônia, que foi a manifestação, nós fizemos uma live aqui, mostramos o Brasil inteiro, essas manifestações contra o Bolsonaro que tomaram o Brasil, né? Ontem nós tivemos milhões de pessoas nas ruas contra o Bolsonaro e você vê o Flávio aí fazendo arminha, dando tchauzinho, debochando das pessoas, né? Não foi só aí o deboche dele não, tá? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para você os deboches. E aí a gente percebe que é um sujeito que ele parece, né? Eu vou colocar aqui o trecho, você vê a feição dele, como ele realmente parece uma criança, né? Olha essa feição, olha, sabe, assim, não dá para entender. Realmente é uma coisa que não dá para entender como que isso realmente é um senador da República. O jornal Tudo Rondônia, é um jornal eletrônico, ele mostra algumas fotos do Flávio Bolsonaro lá em Rondônia e ele faz uma reportagem, essa reportagem também entrou ontem. O que Flávio Bolsonaro tanto faz em Rondônia? É uma pergunta. Aí o jornal diz assim, mas o senador Flávio Bolsonaro, sem agenda oficial ou algum interesse visível, ele visita a capital 3 vezes, é a terceira vez que ele visita em um curto espaço de tempo. Nessa última visita, então, ele chegou em Porto Velho na quarta-feira, foi visto lá até ontem, sábado.
né? Foi fotografado em bares, numa casa de eventos, ele fez até uma propaganda para uma construtora, e aí o jornal revela informações que são importantes para nós refletirmos. Rondônia tem garimpos de diamantes da reserva Roosevelt e tem ouro. Recentemente, o governador legalizou a garimpagem no Rio Madeira, onde garimpeiros agiam na clandestinidade. E aí ele fala, inclusive, garimpeiros israelenses. Quem está preso em Porto Velho, no Presídio Federal, é o ex-PM Elcio de Queiroz. Esse ex-PM é acusado de dirigir o carro usado no assassinato da vereadora carioca Marielle Franco. O parceiro dele de crime, o Rony Lessa, ele foi transferido para o Presídio Federal de Mato Grosso do Sul no ano passado, na tentativa de evitar que eles combinem versões para o Tribunal do Júri. Esse Tribunal do Júri ainda não teve data definida. Mas aí já começa a ter algumas dicas do motivo desse cara ir lá visitar Rondônia sem agenda, sem ser uma visita oficial, 3 vezes num curto período de tempo, indo lá para ficar bebendo e se deixando fotografar nos bares, na presença do vice-prefeito lá de Porto Velho, e a gente provocando essa imagem que a gente viu aqui, né? Ele parece estar meio alterado, meio bêbado, fazendo essas arminhas, esses gestos aí para o pessoal, que é essa imagem que eu mostrei para você, ele provocando os manifestantes nessa manifestação de ontem. Ele também debochou de ontem no seu Twitter, né? Ele colocou lá uma foto de um momento de uma manifestação em que as pessoas ainda não tinham se reunido e colocou assim, olha, agora o homem cai. Ele também colocou no Instagram dele a mesma frase, tentando de alguma forma ser irônico, né? Trazer uma ironia, mas naquele momento ainda não tinha acontecido o furacão que aconteceu depois, né? Porque o Brasil inteiro foi tomado, milhões de pessoas foram às ruas, e essa manifestação de ontem ela já está sendo considerada como maior do que qualquer outra manifestação dessas manifestações pró-Bolsonaro. Ao que tudo indica, somente uma manifestação desde a eleição do Bolsonaro que teve o mesmo número de pessoas ou um pouco maior do que esta manifestação de ontem. Então, se ele realmente no começo estava debochando dessa manifestação, é bom ele ficar muito atento, porque o que nós tivemos ontem foi um tsunami. E é importante a gente colocar aqui que nem todos que quiseram ir, e eu sou um exemplo disso, foram. Então, no momento futuro, onde o Brasil estiver vacinado e as pessoas puderem ir às manifestações, o que o Bolsonaro vai ver nas ruas não vai ser motivo para deboche, não. Então é importante deixar isso claro. E o Bolsonaro, com certeza, né, nesses próximos dias, ele vai fazer alguma coisa em resposta a essa manifestação de ontem e ao desgaste terrível que ele está recebendo na CPI. CPI com uma série de questões graves contra ele, né, a prova de que ele, para dizer pouco, ele prevaricou, né, ele é um sujeito que poderia ter comprado as vacinas, não comprou, acreditou em imunidade de rebanho, foi uma série de questões contra o Bolsonaro. O Flávio segue, né, bebendo cerveja aí pelos bares de Rondônia, saiu do partido, saiu do Republicanos, no momento em que a Igreja Universal está completamente revoltada com o Bolsonaro, porque a Igreja Universal foi chutada de Angola e eles esperavam que o Bolsonaro ia fazer alguma coisa do ponto de vista diplomático. O Bolsonaro simplesmente não reconheceu isso, então pode ser que, apesar do Bolsonaro se aproximar muito da Assembleia, de pastores como Malafaia, ele se afastando da Universal. A Universal ela tem uma capacidade muito maior de organização, porque ela tem o Partido Republicanos na mão, tem uma parcela importante de deputados, de prefeitos, então são muitos políticos ligados aos Republicanos. O Flávio sai do Republicanos numa situação que é uma jogada que você percebe que não tem muita estratégia política, isso é muito próprio do bolsonarismo, eles são péssimos de estratégia política. E enquanto isso, o nosso país à deriva. Fica aqui, pelo menos, o alento de que, apesar do deboche desses caras, a gente está dando respostas, né? Ontem foi uma resposta que eu considero à altura e a gente com certeza vai ver respostas ainda mais duras aí pela frente.
O que você pensa a respeito de tudo isso? Coloque seu comentário aqui. O que você acha a respeito do Flávio Bolsonaro e dos filhos do Bolsonaro? Você acha que eles estão preparados para ter os cargos que eles têm, para estar à frente, no caso, da vereança, né, da Câmara de Vereadores lá no Rio de Janeiro, deputado federal, senador? O que você pensa a respeito disso? Não se esqueça de dar o joinha no vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Se você ainda não se inscreveu, esse é o momento, se inscreva no canal, ative o sininho. Você também pode ser membro aqui do nosso canal e aí você vai conversar conosco no nosso grupo especial lá do WhatsApp para membros. Grande abraço, até a próxima.